Você está estudando para a OAB e precisa entender um pouco mais sobre sucumbência. Vamos entender tudo sobre honorário de sucumbência à luz da ética profissional? Vamos lá. Primeiro ponto. Quando eu falo de honorários do advogado, existem algumas modalidades que são importantes de serem conhecidas. Nós temos os honorários contratuais, lembrando aqui que se eu estou diante de um honorário contratual, é um honorário de natureza patrimonial. Guarde essa informação, que daqui a pouquinho vai ser importante lembrar dela. Honorário contratual, natureza patrimonial. O que é honorário contratual, também chamado convencionado? É aquele que você estabelece com o advogado em razão de uma contraprestação de um serviço da advocacia. Pode ser uma atuação perante o Poder Judiciário, pode ser perante a administração pública, pode ser consultivo, mas é aquilo que você avança, que você contrata de fato, você chega aos estabelecimentos entre as partes. Ok, essa figura, será que ela necessariamente tem que ser feita no papel? Será que é obrigatório que eu tenha um instrumento particular escrito? Pessoal, antes de responder essa pergunta, claro que sim, né? Vamos pensar na prática? Se eu sou advogado, se eu não tiver pelo menos o contrato, que credibilidade eu vou passar? Agora fecha o parênteses. O Código de Ética fala que é possível você fazer verbalmente. Não é a forma mais adequada. Tanto é que o próprio Código de Ética indica, orienta que se faça por escrito. E por que isso? Porque o contrato de honorários por escrito, ele vai te possibilitar o exercício de algumas prerrogativas, de alguns direitos muito importantes. Primeira delas, aquele contrato vai constituir um título executivo extrajudicial, que os nossos clientes não nos ouçam, mas assinou o contrato, não pagou honorários. Aquilo ali é um título executivo extrajudicial. Ok? Segundo benefício, pessoal, que nós temos aí, segundo direito que você vai poder exercer. Diante da assinatura desse contrato, existindo uma cláusula que autorize o advogado a apresentar em juízo cópia do contrato, para fins de compensação de crédito, é esse mais um direito que nós temos aí. O que é isso, professor? Quando a gente fala na compensação de crédito, envolve a situação em que se o seu cliente não te pagou os honorários contratados no curso da ação, sendo ele credor de uma quantia, você, antes da expedição do mandado de levantamento, você vai pedir para que o juiz peça 2 mandados de levantamento. Um para você, com aquele valor que tem a receber, e outro para o seu cliente, descontada a parcela do quanto ele devia. Além de outros benefícios, como a possibilidade de ter preferência na satisfação do crédito quando numa ação, por exemplo, de falência de uma empresa. Pois bem, os honorários contratuais podem ser por escrito, que recomenda-se, repito, ou podem ser verbais. O grande ponto negativo do contrato que é apenas verbalizado é que se você precisar demonstrar a existência de alguma disposição, você vai ter que entrar com uma ação de conhecimento, olha isso que demorado, para que então o juiz fixe os honorários que terão a sua natureza contratual, só que é chamado honorário fixado por arbitramento. Então olha que dor de cabeça que você vai ter se você não fizer o contrato por escrito. Repito, é possível, mas não se recomenda. Por outro lado, nós temos os honorários chamados sucumbenciais e sempre é uma bagunça tentar entender o que é isso. As pessoas, sobretudo os clientes que não têm conhecimento técnico jurídico, e às vezes alguns advogados também, não entendem muito o significado dessa palavra. Honorário de sucumbência. O que é sucumbir? Sucumbir vem de perder, né? De não ter êxito. Então, quando falo honorário de sucumbência, causa essa confusão por conta disso. Quem é que paga o honorário de sucumbência e para quem que se paga? O honorário de sucumbência é pago pela parte que perdeu para o advogado da parte que ganhou. A grosso modo, sem muita preocupação técnica nessa explicação. A parte que perdeu vai pagar para o advogado da parte que venceu. Esse valor, portanto, pertence ao advogado vencedor do lado daquela demanda judicial, ok? Pontos importantes. Muitas vezes, a possibilidade de se trazer algum tipo de acordo contra esses honorários de sucumbência ou de querer fazer algum tipo de creditamento junto aos honorários contratuais trouxe a necessidade de que o Supremo Tribunal Federal, através da súmula vinculante 47, dissesse que os honorários de sucumbência possuem natureza alimentar. Professor, qual que é a diferença? O que tem a ver honorário de sucumbência de natureza alimentar? O que tem a ver alimentos na história? A classificação de direito alimentar vem do direito de personalidade. Portanto, é um valor irrenunciável, né? É um valor que ele não pode dispor. O direito, na verdade, não o valor. Ele pode pegar aquele dinheiro e transferir tudo via Pix para mim, por exemplo. Mas ele não pode abrir mão do direito aos honorários de sucumbência. É um direito, portanto, de personalidade. Súmula vinculante 47.
Legal? Isso traz uma implicância muito interessante quando a gente está diante de uma sociedade de advogados que contrata um advogado ou uma advogada. Porque se o meu empregador é o escritório de advocacia, uma sociedade de advogados, esse honorário de sucumbência, que pela própria fala do Supremo, através da súmula vinculante 47, é um direito de personalidade do advogado ou da advogada, será que os sócios, será que a sociedade poderá participar desses honorários de sucumbência? Cuidado, porque isso já caiu muitas vezes em prova. Quando o meu contratante, ou seja, quando o meu empregador for uma sociedade de advogados, haverá a possibilidade de se partilhar esses honorários de sucumbência. Se o meu empregador for uma empresa, ou seja, eu atuo como advogado, mas dentro da própria atuação interna da empresa. Eu sou um consultor ali dentro, eu trabalho na área jurídica. Eu não ofereço atividade fim em advocacia. Se o meu empregador é empresa, os honorários de sucumbência pertencem apenas a mim. E, por fim, com relação a essa participação dos honorários, será que o advogado público faz jus aos honorários de sucumbência? Sim, meus amigos. Existem regras próprias de partilha desses honorários dentro da própria instituição que ele venha comparecer, que ele venha participar. Mas os honorários de sucumbência, os sucumbenciais, também são devidos aos advogados públicos. Por hora, não nos interessa aqui entender a repartição, porque existem regras próprias dentro de cada carreira, ok? E agora, um detalhe final sobre os honorários de sucumbência. Quando eu falo em honorários de sucumbência, eu preciso pensar num problema que pode existir. Existe um tema do direito que vai envolver aqui ética profissional que trata sobre a figura da situação em que eu troco o meu advogado, né? Ou seja, eu tenho um advogado constituído, em algum momento eu não gosto mais da atuação dele, perdi a confiança, quero trocar, ou ele mesmo não quer continuar, ou por alguma razão é necessário constituir um novo advogado, uma nova advogada. O que eu faço com os honorários de sucumbência? Quem que recebe? Meus amigos, nessa situação haverá direito a cada um dos advogados que atuarem a perceberem uma cota relativa à proporção em que atuaram. E aí, esse é um problema que pode acontecer. Pois, se não existir um consenso entre os advogados, qual é a solução? Isso é importante você guardar porque é uma competência um pouco atípica do Tribunal de Ética. Em caso de falta de consenso a respeito da partilha de honorários, sobretudo aqui no nosso caso de sucumbência, caberá ao Tribunal de Ética e Disciplina definir a quem cabe quanto. E apenas diante mesmo assim, se não existir um consenso final, mesmo com a imposição ali de uma posição pelo Tribunal de Ética, aí a questão pode ser judicializada, ok? Então, pontos importantes sobre honorários de sucumbência que eu tenho certeza que vai te ajudar, seja na sua prática, eventualmente numa curiosidade que você esteja aí no dia a dia e principalmente na sua prova da OAB, já que é um assunto que não é que cai, despenca em prova. E a partir de agora você nunca mais vai errar uma questão dessa.